Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou mestre e doutor em processo civil pela USP, advogado em São Paulo e professor de processo civil do curso Pretório. O tema do nosso curso é a execução, um tema bastante relevante e que ganhou muito importância com as recentes reformas do Código de Processo Civil. A aula de hoje, que é a nossa primeira, tem como objetivo tratar da penhora, mais especificamente a questão da impenhorabilidade e a penhora online. Eu vou passar o e-mail para vocês agora do programa, saberdireito@stf.jus.br, e esse é um e-mail aberto a sugestões, críticas, perguntas, convites, é um e-mail aberto para todo tipo de comunicação. Tá? Pois bem, começando então especificamente a respeito do tema desse nosso primeiro encontro, vamos falar um pouco de penhora. Né? O que é a penhora? Quando você tem uma execução de pagar quantia certa, se tudo der certo nessa sua execução, o executado vai te pagar o que ele deve. É quase um milagre. Né? Quer dizer, atualmente, dificilmente o executado paga a execução. Não havendo este pagamento, entre aspas, voluntário, nós precisaremos atingir o patrimônio do executado. E o ato processual que atinge o patrimônio do executado é justamente a penhora. A penhora ela tem como principal característica individualizar bens do patrimônio do executado. Quer dizer, nem todos os bens do executado respondem pela sua dívida e nós precisaremos, no momento da penhora, identificar quais desses bens especificamente responderão no caso concreto. Essa é a função principal da penhora. A questão da impenhorabilidade, ela vem, na realidade, como resultado de um desenvolvimento histórico. Por quê? Se nós lembrarmos da Lei das 12 Tábuas, uma lei bastante antiga, o executado que não pagava as suas dívidas, ele poderia ser morto pelo exequente. Olha só que curioso, se fossem mais de um os exequentes, ele poderia ser morto e esquartejado, e os seus pedaços seriam divididos entre os exequentes. Eu não sei bem como é que se dava esse concurso peculiar de credores, mas, de qualquer maneira, era um momento em que a execução ainda era essencialmente pessoal. É evidente que se o executado não paga e ele é morto em razão disso, essa execução hoje, diante do princípio da dignidade humana e do nosso próprio direito, é algo inviável. Mas, à época, era algo concebível. Depois de um determinado desenvolvimento do processo de execução, ao invés de matarem o executado, resolveram tornar o executado escravo. Então, invariavelmente, ou vendiam a povos inimigos como escravo, ou então se tornava escravo dentro da própria comunidade. No início, era uma posição de escravatura perpétua. Ele ficaria escravo para o resto da sua vida até morrer. Depois começaram, com mais humanidade, a tornar o devedor escravo durante um certo tempo, até quando fosse entendido que a dívida estaria quitada. Mas perceba que ainda assim, uma execução muito cruel, uma execução que não trabalhava sobre o patrimônio do executado, mas sobre a pessoa do executado. Bom, com o desenvolvimento da ciência processual e da própria sociedade, passou a ser inadmissível a figura do executado responder pelas suas dívidas. Então, nesse momento, o que acontece? Nesse momento, nós passamos a responsabilidade patrimonial. Quer dizer, a partir do momento em que não mais se admite que o devedor se torne um escravo porque não pagou a sua dívida, nós passamos ao momento da responsabilidade patrimonial. A execução não é mais pessoal. Agora a execução passa a ser patrimonial. O que responde pela dívida é o patrimônio e não mais a pessoa. Mas olha como havia ainda o que caminhar. No início, o executado perdia todo o seu patrimônio, independentemente do valor da dívida. Então, se ele devesse 10 e tivesse um patrimônio de 100, ele perderia os 100. Ficaria sem nada, sem nenhum tipo de correspondência entre o valor devido e o valor do patrimônio perdido. Aí desenvolveu-se um pouquinho mais. Isso tudo é um longo caminho na história, hein? Mas aí desenvolve-se um pouco mais a execução e aí chegamos mais próximo do que temos hoje. Hoje, como funciona? Hoje, você vai perder o patrimônio no limite da dívida. Então, você vai calcular o valor do patrimônio até o valor da dívida e, basicamente, é isso que o executado vai acabar perdendo. Mas, ainda assim, percebeu-se o seguinte. Em determinadas situações, responder com o patrimônio, ainda que somente pelo valor da dívida, significava deixar o devedor com absolutamente nada. Significava deixar o devedor com uma mão na frente e outra atrás, como se diz na linguagem popular. Daí,
dentro de uma acepção de dignidade humana, dentro de uma acepção de patrimônio mínimo, dentro de uma acepção de que o devedor, apesar de ser devedor, ele tem que ser mantido com um mínimo no seu patrimônio para sobreviver com uma certa dignidade, nós chegamos ao último estágio do desenvolvimento, que é a impenhorabilidade. Quer dizer, nós saímos, olha só, lá da lei das 12 tábuas, aonde você esquartejava o executado, e hoje, apesar de considerá-lo um devedor, você proíbe por lei que ele perca o mínimo que ele precisa para manter uma dignidade humana. É claro que, como todo caminho, este também é um caminho que recebe suas críticas. Hoje há parcela da doutrina que se pergunta se não há um exagero na proteção do executado em termos de impenhorabilidade. Será que nós não estamos aqui protegendo demais o executado? E perceba, nenhum excesso é bem-vindo. É evidente que alguns exequentes bem gostariam que voltasse a lei das 12 tábuas para poder matar o pobre do executado. E isso, obviamente, é inviável. Mas será que as impenhorabilidades do direito brasileiro não estariam hoje sendo exageradas? Quer dizer, será que a efetividade da execução não estaria sendo comprometida por uma proteção acima do desejável? Essa é uma questão que nós vamos ter que enfrentar, né? E justamente para enfrentar essa questão, o essencial é fazer uma análise do artigo 649 do CPC. O artigo 649 do CPC, ele é o responsável pela determinação dos bens absolutamente impenhoráveis. E aqui eu faço uma distinção, né? No artigo 650, você vai ter os bens relativamente impenhoráveis. Os bens relativamente impenhoráveis são aqueles que só respondem na ausência de outros bens. Então não vai ser definitivo a salvaguarda com relação a esses bens do artigo 650. Se não houver outro bem para responder pela dívida, eles acabam sendo sim objeto de penhora e objeto de futura expropriação. Mas o interessante de fato é falar do 649. Por quê? O 649 fala dos absolutamente impenhoráveis, bens, portanto, que não serão penhorados em hipótese nenhuma, né? E eu faço uma análise do 649, não exaustiva, até porque a análise exaustiva, além de cansativa, não nos levaria aonde eu quero chegar, mas uma análise pontual do artigo 649. Alguns dispositivos, alguns incisos do artigo 649 que me chamam bastante atenção. Gostaria de começar falando sobre o inciso 2º do artigo 649. Na realidade, esse artigo, ele vai repetir, em boa medida, previsão já contida na lei do bem de família. Porque a lei do bem de família, ela consagrou a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor. Mas esta impenhorabilidade do único imóvel residencial também abrange os utensílios domésticos e os móveis que estejam nesta unidade habitacional. Então a impenhorabilidade não é só do imóvel em si. A impenhorabilidade também atinge os utensílios domésticos e os bens móveis que guarnecem a residência. E aqui, praticamente, houve uma cópia da lei do bem de família, mas com um acréscimo muito interessante. Ali no final do inciso 2º, você pode perceber que a impenhorabilidade, ela não atinge os bens de elevado valor. Até aí, nós também estamos seguindo o que a lei do bem de família já dizia, né? Então, aquelas casos mais folclóricos, a televisão de plasma, o home theater, quer dizer, bens de um elevado valor que poderiam ser penhorados apesar de guarnecerem o imóvel considerado como bem de família. Mas o dado mais interessante, certamente, é o finalzinho do 649, inciso 2º. Seriam penhorados todos os bens que não correspondam a um médio padrão de vida. A grande questão hoje, e a lei é recente, porque foi fruto de modificação agora em 2006, a lei 11.382, o grande desafio do operador do direito nesse momento é determinar exatamente o que significa médio padrão de vida. Quer dizer, há uma discussão já na doutrina a respeito do significado e da abrangência do médio padrão de vida previsto pelo 649, inciso 2º. Seria o médio padrão de vida do devedor? E parece que não seja essa a alternativa mais inteligente, né? A execução, afinal, ela não existe para manter o padrão de vida do devedor, porque senão é fácil. Os devedores mais ricos sofrerão menos, porque para manter o padrão de vida de uma pessoa rica,
obviamente uma quantidade maiores de bens serão considerados impenhoráveis. Então, uma pessoa mais pobre que vive com pouco, essa então se daria ainda mal. Já não basta o rico se dar bem e o pobre se dar mal em geral, ainda na execução ia ser assim, aí era o que me faltava. Então, essa ideia de que eu tenho que manter o padrão de vida do executado está fora de cogitação. Perceba, todo pagamento de dívida gera algum tipo de sacrifício. Vocês devem conhecer, porque eles ainda existem, apesar de serem raridade, os devedores que pagam. E quando não pagam por uma questão alheia à sua vontade, vivem num eterno sofrimento. Essa pessoa, ela faz de tudo para pagar a sua dívida. Ela vende o carro, ela deixa de sair, ela muda a sua alimentação. Quer dizer, ela faz de tudo para fazer com que a dívida seja paga, porque ela se sente mal de dever. Ela não gosta de dever. Quer dizer, dever é algo que todo mundo pode passar. Quer dizer, uma desaventura, um problema, você vai se endividando. Isso não quer dizer que você gosta de ser devedor. Esta pessoa que quer pagar sofre prejuízo, sofre sacrifício. Ela perde o carro, ela vende os seus bens, ela deixa de sair. Ora, se esse devedor de boa fé faz tudo isso para conseguir quitar a obrigação, então o que não quer pagar à vontade vai pagar na marra, com mais razão ainda vai ter que sofrer sacrifícios. Então é ilusão. É ilusão achar que eu não vou piorar a vida do executado. É natural que esta piora ocorra. Agora, até quando vai essa piora? Quer dizer, perceba, médio padrão de vida é algo muito complicado. Quer dizer, é o médio padrão de vida da região? E se for da região, de que região que nós estamos falando? São as regiões divididas pelo sistema político, região sul, sudeste, centro-oeste e tal? Ou é o quê? É a comarca? Dentro de uma comarca maior, como é, por exemplo, as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, você vai ter o quê? Realidades de padrão de vida setorizadas em determinados bairros, e é dali que eu vou tirar qual é o médio padrão de vida. Perceba que nós temos aqui uma dificuldade muito grande para enfrentar. De duas uma, ou nós vamos tentar fazer com que este médio padrão de vida seja determinado com o mínimo de objetividade, ou então desiste dele. Quer dizer, faz como se não tivesse escrito no artigo 649, inciso 2º, essa exigência do médio padrão de vida para que o bem possa ser penhorado. Olha, nos meus estudos, eu vi uma sugestão que eu gostei. É uma sugestão que pode assustar. Você que está aí me vendo, você pode assustar. Mas é uma sugestão interessante, porque ela tenta trazer para a discussão um determinado grau de objetividade. Que sugestão é essa? O professor Luiz Rodrigues Vambier, ele faz como sugestão a utilização dos dados da pesquisa do IBGE. Porque o IBGE ele faz uma pesquisa, ele faz várias, né, evidentemente, mas o IBGE, inclusive se acessar o site do IBGE, você vai poder conferir, ele faz uma pesquisa de quais são os utensílios domésticos nas residências brasileiras. Então, ali você tem uma indicação do que pode ser, em termos nacionais e gerais, um médio padrão de vida. É interessante você perceber que em mais de 98% das residências, você tem televisão. Então, é evidente que a televisão, ela deve ser mantida no patrimônio devedor, porque ela é frequente na absoluta maioria das residências brasileiras. O fogão também tem uma alta incidência. Então, quer dizer, você tem alguns bens que nitidamente são parte do médio padrão de vida. Agora, você também tem no IBGE, por exemplo, dados como computador em casa. Vem aumentando, não é uma boa notícia. Vem aumentando a quantidade de computadores em casa. Mas ainda assim atinge hoje 20%, 20 e pouco por cento da população. Máquina de lavar, máquina de passar, ar-condicionado. São bens, por exemplo, que você não tem na maioria das residências brasileiras. Quem sabe aí seria um dado objetivo para você determinar o que é o médio padrão de vida. O que existe em mais de 50% das residências brasileiras responde ao médio padrão de vida. O que está abaixo disso não responde ao médio padrão de vida, pode ser, entre aspas, considerado como um luxo. É claro que dependendo da pessoa que ouve eu falar isso, vai dizer, mas aí não tem luxo nenhum. Mas dependendo da outra pessoa que me ouvir falar a mesma coisa, vai dizer, é luxo sim, porque eu nunca tive uma máquina de lavar a louça. E nesses termos eu teria um dado objetivo. Estamos dispostos a isso? É isso que o legislador quis? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que responder. Não sei. Né? Não sei. Já li doutrina também, indicando o seguinte, não seria melhor fazer regionalizado? Porque o médio padrão de vida, por exemplo, no interior do Nordeste, é um médio padrão de vida diferente do médio padrão de vida de São Paulo, de uma grande metrópole.
Isso é determinado, né, no final do ano passado, de 2008, nós tivemos uma matéria sobre o Bolsa Família, saiu na Veja, onde estava, inclusive um dos problemas seria esse, porque há uma disparidade muito grande do que se gasta para se viver em diferentes regiões, porque o médio padrão de vida é diferente. Então, a cesta básica em São Paulo custava 35% a mais do que custava no interior do Nordeste. Então, esse médio padrão de vida também, eventualmente, pode levar o operador do direito a fazer uma análise pela região, e não uma análise global. Porque aí, realmente, poderíamos estar mais perto da realidade daquele processo em si, quem sabe aí uma saída razoável. Né? Nem tanto para a proteção do executado, mas também levando-se em conta as regionalidades, os aspectos regionais. Né? Esse é um inciso interessante. Não sabemos ainda, porque o STJ ainda não se posicionou, exatamente qual será o alcance desse dispositivo. Mas, de qualquer maneira, é interessante começarmos a trabalhar em cima dele, justamente até para dar subsídios no momento em que a decisão tenha que ser proferida. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos seguir, então, ao inciso 4º. Nesse inciso 4º do artigo 649 do CPC, eu queria fazer uma crítica. Pelo seguinte, se você pegar o artigo 649, inciso 4º, você vai perceber. É a impenhorabilidade do salário, dos soldos, né? Do ganho do profissional liberal, do ganho do profissional, do trabalhador autônomo. Na realidade, lato sensu, é a impenhorabilidade dirigida a todo tipo de recebimento em razão de trabalho. Mas se a gente pudesse fazer uma análise mais geral, é basicamente disso que se trata. E aqui há uma notícia triste, né? Porque a lei foi alterada em 2006, com a inclusão, até aí eu entendo razoável, com a inclusão do trabalhador autônomo e com a inclusão do profissional liberal. Já eram inclusões feitas pela jurisprudência, né? Você já tinha decisões determinando a impenhorabilidade dos valores recebidos por profissional liberal e pelo trabalhador autônomo. De qualquer maneira, agora veio consagrado na lei, é sempre positivo, porque afasta qualquer tipo de dúvida. O problema aqui é o seguinte: será mesmo interessante ao sistema a impenhorabilidade total dos salários e vencimentos? Já sabemos que há uma exceção, e essa exceção está prevista, inclusive, no próprio CPC. Na dívida de alimentos, você responde com o salário. Né? Então, havendo a natureza alimentar da dívida, o salário responde. Claro que não na totalidade, mas o salário responde num determinado valor pela dívida perante o alimentado. A questão aqui é saber a seguinte: é interessante o Brasil manter a impenhorabilidade total dos salários, fora, claro, o caso das dívidas alimentares? E por que eu trago esta indagação a vocês? Porque houve uma tentativa de penhorabilidade do salário. Claro que não do salário integral, porque aí sim eu estaria efetivamente retirando o mínimo de subsistência do devedor, mas de um valor determinado dentro do salário que o sujeito recebesse. Bom, essa proposta, ela estava, né, do projeto de lei que resultou a Lei 11.382. Só que ela foi vetada, houve um veto presidencial, né, onde se determinou que a questão da impenhorabilidade de salários deveria ser mais discutida na doutrina, para aí sim realmente passar a ser penhorável o salário. A notícia é muito triste, porque se você fizer uma análise de direito comparado, você vai perceber que pouquíssimos países mantêm a impenhorabilidade integral do salário. Pouquíssimas. Aqui os nossos vizinhos, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, todos eles têm penhorabilidade do salário. Às vezes é 1/3, às vezes é 25%, às vezes é o juiz que vai determinar, mas todos eles têm a penhorabilidade. Lá na Europa, países da tradição do civil law, Espanha, Itália, Portugal, França, Alemanha, todos eles têm a penhorabilidade do salário e dos vencimentos. Mesmo os países da common law, Estados Unidos, a Inglaterra, também há penhorabilidade dos salários. Quer dizer, na realidade, o Brasil perdeu uma ótima oportunidade em 2006 de dar um passo à frente. Perdeu uma ótima oportunidade no tocante a essa questão da impenhorabilidade de salários e vencimentos, de rumar ao futuro, rumar a uma situação que, na realidade, não agride em nada a dignidade humana, mas favorece a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Né? Perdeu-se essa oportunidade, hoje continua a ser absolutamente empenhorável, você não consegue fazer a penhora a não ser na dívida alimentar, e infelizmente essa foi a opção, né?
o veto presidencial é soberano, de maneira que, doutrinariamente, nós ainda podemos continuar a reclamar. Mas, de fato, essa reclamação já não vai dar mais em nada, porque a lei é muito clara e os tribunais acabam também aplicando-a sem grandes divagações. Ok? Queria agora também chamar a atenção a respeito do inciso 9º do artigo 649. Olha que opção interessante. O que se torna impenhorável em razão desse inciso 9º? Recursos públicos recebidos por instituição privada. Então aqui vai muito da moda também, né? Fala-se muito atualmente nas ONGs e tal, cabe como uma luva aqui. Então o que você vai ter? Você vai ter recursos públicos que foram transferidos para uma entidade privada. Essa entidade privada, ela deve aplicar compulsoriamente, portanto, uma aplicação obrigatória desses valores em educação, saúde ou assistência social. Então, olha que interessante. O dinheiro, quando sai do órgão público e vai para a instituição privada, passa a fazer parte do patrimônio da instituição privada. Essa instituição privada, ainda que tenha uma aplicação compulsória em saúde, assistência social e educação, ela pode, evidentemente, se tornar devedora. E a grande questão aqui é saber o seguinte: se esse valor que foi incorporado ao patrimônio da entidade privada responde ou não pelas suas dívidas. E aqui, veja que interessante, o legislador ele foi chamado a fazer uma opção. Porque venhamos e convenhamos, se a entidade privada, ela só tem aquele valor depositado, não tem mais patrimônio nenhum, o executado, evidentemente, vai para cima desses valores. Agora, é óbvio que se eu pagar o executado com esses valores, aqueles que seriam beneficiados globalmente com o investimento dos valores em educação, saúde e assistência social, serão de maneira indireta penalizados. A ideia aqui é muito simples, não vai ter para todo mundo. Quer dizer, não vai dar para aplicar compulsoriamente os valores e beneficiar a coletividade no tocante à assistência social, saúde e educação, e ao mesmo tempo pagar o exequente. E o legislador ele foi chamado a fazer uma escolha. Ele, quem sabe aqui, pensou no princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, e imaginou o seguinte: se é para sacrificar algum interesse, é melhor sacrificar o interesse privado do exequente. É melhor que eu mantenha esses valores na entidade privada para que sejam aplicados em prol da coletividade, mesmo que isso gere o prejuízo do indivíduo, que é o exequente. É uma opção. Se tivesse dinheiro para todo mundo, seria ótimo, porque todo mundo estaria sendo favorecido. Mas não tem, porque a entidade privada não tem mais patrimônio, é só aquele valor que está ali aguardando a aplicação compulsória, de maneira que o legislador resolveu preservar aquele patrimônio. E perceba, não é para beneficiar a entidade privada. Na verdade, o legislador ele não tem o objetivo de beneficiar a entidade privada, nesse caso, ele quer beneficiar a coletividade. Quer dizer, ele quer beneficiar aqueles que serão, em última análise, objeto, né, sujeitos do benefício do investimento em saúde, assistência social e em educação. Tá? Esse é o inciso 9º. Uma opção. Né? Muitas vezes o legislador ele se vê entre preservar um direito difuso ou coletivo em detrimento de um direito individual. E aí as escolhas elas acabam sendo óbvias. Né? Quer dizer, os direitos transindividuais, por terem natureza de direito indisponível e serem de alta relevância para a sociedade, acabam, em regra, sendo mais relevantes do que o direito individual. Quando eles colidem, prefere-se o direito transindividual, pelo menos em regra. Foi essa a opção feita expressamente pelo legislador. E o último inciso, que eu queria analisar com vocês aqui, que também me parece bastante interessante, é o inciso 10º. Veja que inciso curioso. Se você tiver dinheiro na sua conta, então imagina que você tenha dinheiro na conta, tá? Você pode ter a penhora desse dinheiro. Né? Até nós vamos ver, é o segundo tema, mini tema do encontro de hoje, nós vamos falar bastante sobre a penhora online e tal, que é a penhora de dinheiro. Então você pode ter a penhora de dinheiro. Então se você tiver dinheiro na conta corrente, este dinheiro pode ser penhorado. Estou imaginando que não seja o dinheiro fruto do salário, nem dos vencimentos, porque aí nós já verificamos que haverá impenhorabilidade. Mas, havendo valores que não referentes a salário e vencimentos, esses valores serão penhoráveis. Agora, se você aplicar esses valores na poupança, aí o legislador cria uma impenhorabilidade até 40 salários mínimos. Então, olha que curioso.
Se você tiver o valor até 40 salários mínimos na conta corrente, ou em qualquer outro investimento que não a poupança, você acaba perdendo esse dinheiro. Porque vindo a execução, será realizada a penhora desses valores, seja em conta corrente, seja em investimentos outros que não a poupança. Agora, sendo a poupança, né, havendo o dinheiro depositado na poupança, aí haverá impenhorabilidade. Né? Aquela velha ideia de que, até romântica, né? Eu, pelo menos, quando eu nasci, o meu avô abriu uma poupança para mim, que eu ia tirar quando eu fizesse 18 anos, eu precisasse pagar a faculdade, aí todo mês ele botava um dinheirinho lá e tal. Aí meus pais até tiveram que tirar antes dos meus 18 anos, mas tinha lá a poupança, aquela visão romântica da poupança. A poupança, obviamente, sendo um investimento popular, né? Quer dizer, sendo o investimento mais popular que nós temos, porque além de ser o mais seguro, ele é aquele mais atrativo para as pessoas que não querem se arriscar e que realmente também não tem muito objetivo de se inteirar dessa outro mundo, que é o mundo dos investimentos bancários, financeiros. Então, quem sabe por essa visão mais romântica, voltada mais à questão popular da poupança, vem a norma e diz, olha, se o teu dinheiro estiver na poupança, ele é impenhorável. É o que eu costumo dizer. Hoje o gerente de banco, ele tem um produto novo para vender quando ele vai te oferecer a poupança. Porque ele vai virar para você e falar assim, a poupança ela dá menos, ela rende menos, né, do que, por exemplo, um DI. Mas ela é mais segura. E tem outra. Se você ficar devendo, pelo menos até 40 salários mínimos, você está garantido. Porque ninguém vai poder te tirar o dinheiro. Aí é claro que o devedor, que não quer pagar ninguém, ele já pensa. Então, aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir várias poupanças. Cada poupança, a hora que chegar no limite de 40 salários mínimos, eu abro outra. É evidente que esse tipo de subterfúgio não deve dar em nada, no caso concreto, porque a previsão é de garantia do valor até 40 salários mínimos. Então, se você tiver 10 poupanças e as 10 com o valor até 40 salários mínimos, você vai perder 9 delas e apenas uma delas será mantida, porque isso significa dignidade humana e não proteção exagerada da pessoa do devedor. De qualquer maneira, é uma alternativa, né? Virou um produto. Quer dizer, hoje vale a pena. Se você tem medo de ficar devendo aí, por aí, no seu futuro, quem sabe, depois de estar na poupança, pelo menos com relação à conta corrente, já é melhor. Né? E aí eu já tive casos, imagina vocês, de fraudes, porque quando o sujeito ele passou a ser devedor, o que ele fez? Ele tirou o dinheiro da conta e colocou na poupança. Então ele já era devedor, a execução já estava em curso, e ele fez essa manobra. Quer dizer, e é interessante porque quando a gente fala em fraudes do devedor, a fraude do devedor ela é ligada à dilapidação do patrimônio. Quer dizer, o devedor ele esvazia o seu patrimônio para não poder responder ao credor. Né? Ou então ele onera o patrimônio de alguma maneira. E esse caso é um caso indireto de onerar o patrimônio, porque na realidade ele está tornando um bem, dinheiro na conta, que é um bem penhorável, num bem impenhorável, mesmo depois sabendo que ele já é devedor, que já há uma execução em curso. Quer dizer, é uma nova modalidade de fraude do devedor. As fraudes do devedor, aliás, mereceria até um tema só dela, porque são das mais variadas. Né? O brasileiro ele tem muita imaginação. Né? Isso é inegável. Tanto que a gente ganha toda hora esses prêmios de publicidade e tal, porque o brasileiro realmente ele é inventivo. Quando essa mente criativa vai para o mal, você já imagina o que pode acontecer. Então, fraudes do devedor, você tem as previstas na lei e tem mais ou menos 1 milhão de outras maneiras que você percebe no dia a dia o devedor tentando fugir das suas responsabilidades executivas. Né? Mas, de qualquer maneira, essa manobra de alguém que tira o dinheiro da conta e põe no dinheiro na poupança também não vem dando certo. A jurisprudência vem repelindo esse tipo de atitude, porque aí é, evidentemente, uma forma de você fugir da sua responsabilidade, se valendo de uma proteção legal. Né? Bom, com relação à questão da impenhorabilidade, eu só queria fazer um último comentário, e a gente encerra essa primeira parte do nosso primeiro encontro desse curso de execução, e aqui também mais uma crítica. Pelo seguinte, eu vou voltar a um tema do início, mas com uma nova visão, né, com um novo enfoque. Questão do bem de família. Porque, veja bem, a questão do bem de família, hoje, ela protege qualquer imóvel, desde que seja o único, do devedor, para preservar a dignidade humana do devedor e da sua família. Tá bom. Independentemente do valor desse bem. Então, veja o problema. Imagina que você esteja executando uma dívida de 50 mil reais.
e o devedor ele tenha um bem, que é o bem que ele reside com a sua família, mas esse bem vale R$1 milhão. É um duplex, ou é uma casa com jardim, com piscina, churrasqueira. Quer dizer, um imóvel de R$1 milhão. Você pode penhorar esse imóvel? Não pode. Porque este imóvel é o bem de família. Será mesmo tão prejudicial à dignidade deste devedor você admitir a penhora deste imóvel, vender, alienar judicialmente esse imóvel, entregar 50 mil para o exequente e devolver 950 mil para o executado? Será que realmente mexe com a dignidade humana de um devedor que tem como bem no seu patrimônio, bem único no seu patrimônio, um imóvel desse valor? Claro, eu estou exagerando, falando de um imóvel de R$1 milhão, mas você pode ter imóveis aí até 300 mil, 350 mil, 400 mil, imóveis razoáveis, muito bons, né, em termos de valor. Senhores, tentou-se também. Tentou-se. Por quê? Na mesma lei 11.382, quando tentaram a penhorabilidade do salário, também tentaram limitar a impenhorabilidade do bem de família. 1.000 salários mínimos. Um valor bastante interessante. Então, qual é a ideia? Era a ideia porque também foi objeto de veto presidencial. Mas a ideia basicamente era a seguinte: se você tiver um bem de família de valor superior a 1.000 salários mínimos, você pode penhorar. Penhora, leva à expropriação, e aí entrega ao devedor os 1.000 salários mínimos com cláusula de impenhorabilidade. Quer dizer, aquele valor vai ser depositado na conta do executado, e ele, obviamente, não pode perder aquele valor em nenhuma outra execução. Cláusula de impenhorabilidade. E com o restante do dinheiro que se obtém, você paga as dívidas daquele devedor, daquele executado. Bom, essa limitação, ela foi objeto do segundo veto presidencial à Lei 11.382. O primeiro foi a questão da impenhorabilidade dos alimentos, que nós já comentamos, e o segundo veto foi referente a essa questão do bem de família. O resultado é que hoje nós continuamos como estávamos desde 1990, quando veio a ideia da lei do bem de família. A lei do bem de família acabou se estabelecendo. Qual é a ideia? O bem de família não responde. Qualquer que seja o seu valor, determinando-se que aquele é o bem de família, ele acaba não respondendo, independentemente do valor da dívida, independentemente do valor da execução. Se não tiver nenhum outro bem no patrimônio do devedor, o exequente estará diante de uma frustração na sua execução. Ah? Tudo bem aqui? Pois não? Qual a situação em que o devedor, quanto mais, tem a proteção judicial? Pois é. Essas proteções ao devedor, legítimas ou não, geradas pela impenhorabilidade de bens, elas na realidade não fazem distinção a respeito da qualidade desse devedor. Se ele é o devedor quanto mais, se ele é um devedor esporádico, se ele é o devedor mau caráter, se ele é o devedor honesto. Quer dizer, não há nenhum tipo de análise subjetiva do devedor em termos de proteção. Então você pode imaginar o seguinte: quem é este devedor que tem a casa de R$1 milhão? É alguém que está devendo para 300 credores. Ele fez dívidas na praça com 300 pessoas diferentes. Então esse é um devedor quanto mais. Esse é um devedor que, a não ser numa grande excepcionalidade, é alguém que é malandro. É alguém aí que eventualmente não mereceria uma proteção tão robusta da lei. Mas perceba, a questão da dignidade humana e a questão da preservação do mínimo, ela não leva em consideração nada disso. Né? Quer dizer, as proteções elas são objetivas. Determinado bem de família, não é mais possível você atingi-lo. E aí, se o devedor é o devedor que teve um problema e não conseguiu pagar porque realmente não foi possível, ou aquele que não paga porque tem mais patrimônio escondido, mas você não consegue localizar, ou é aquele devedor que realmente ficou sem nada, mas teve culpa no cartório ao ficar sem nada, tudo isso, na verdade, é irrelevante. É irrelevante. É claro que dá muito mais, não vou dizer raiva, né, porque eu acho que a gente não precisa ter essas emoções, mas dá muito mais desconforto você ver a proteção de alguém que é contumaz na formação das dívidas e pior, contumaz no não pagamento. Porque um devedor contumaz, desde que pague sempre, tá bom, né? Não tem grande problema. Né? Hoje a vida moderna é assim, você um dia está pendurado aqui, faz uma dívida ali, já paga ali, faz outra para pagar outra. Quer dizer, mas vai se virando e vai pagando. Agora tem aqueles que vão fazendo uma dívida atrás da outra, não vão quitando, a proteção legal ela não leva em consideração
a frequência com que você se torna devedor, as razões que te levaram àquela dívida, e você acaba, invariavelmente, tendo a proteção. É claro, né, com relação ao bem de família, há as exceções da própria lei. Os bens referentes ao imóvel, tanto a questão condominial quanto a questão tributária, as dívidas referentes a trabalhadores do bem de família, também aí o bem de família acaba respondendo. No caso específico do bem de família, você ainda tem uma possibilidade de atingir para algumas espécies de dívidas previstas lá na lei do bem de família. Mas, em regra, acaba sendo impiorável mesmo, independentemente do caráter da conduta, da contumácia ou não daquela figura que é o devedor. Ok? Muito bem. Então, vamos agora, encerrar essas ponderações a respeito da impiorabilidade, falar um pouquinho a respeito da tal da penhora online. Né? Um nome bonito, penhora online e tal. O que significa penhora online? Bom, imagine os senhores que em 2001, no distante ano de 2001, o Poder Judiciário ele fez um convênio com o Banco Central, com o Bacen, e a partir do momento em que ele fez esse convênio, na realidade o que foi criado foi um programa de computador. Tá? É um programa de computador que se chama Bacenjude. Esse programa de computador, o Bacenjude, ele disponibilizava ao Judiciário a requisição de informações bancárias do devedor por via eletrônica. É isso. Basicamente, a ideia é essa. Eu vou te dar uma ferramenta tecnológica, que é um programa de computador chamado Bacenjude. Por meio desse programa de computador, que é o Bacenjude, o juiz teria, com uma senha, um cadastro próprio, quer dizer, essas minúcias, quem se interessar também pode entrar no site do Banco Central, você vai ter um link direto para o Bacenjude, ele vai te dar todas as explicações que você sempre quis saber a respeito do Bacenjude. Tá? Basicamente, o juiz vai lá, faz um cadastro, ele recebe uma senha, e aí ele passa a ter a possibilidade de fazer a penhora, não só fazer, antes disso, né? Ele passa a ter a possibilidade de tomar conhecimento da situação bancária do devedor e, eventualmente, realizar a penhora de valores que ele encontre em conta corrente, investimento, que estejam vinculados àquele devedor. Bom, 2001. 2001 foi feito o convênio, mas perceba que era um convênio administrativo. Era uma ferramenta disponibilizada ao juiz, como é, por exemplo, uma caneta azul que o judiciário paga ao juiz. O juiz ele podia dizer simplesmente o seguinte: eu não gosto de usar caneta azul, eu tenho a minha caneta, eu vou usar a minha caneta, não vou usar esta ferramenta que o judiciário me proporcionou. E alguns juízes, por mais incrível que pareça, acabavam fazendo isso. Apesar de ter possibilidade de acessar o Bacenjude, não acessavam. E não acessavam o Bacenjude dizendo: olha, aqui nós temos meramente um convênio administrativo, eu não sou obrigado a fazer a penhora de dinheiro pela via eletrônica, e aí voltava-se ao procedimento anterior ao ano de 2006, ao ano de 2001. Que procedimento era esse? Ofício. Ofício. Eu tive a oportunidade de trabalhar num banco. Quando eu era estagiário ainda, eu trabalhei 8 meses num banco. E aí, um dos meus trabalhos era responder ofício do judiciário. E era interessante, né? Porque vinha o ofício, na verdade, ele fazia o ofício para o Bacen fazia para o banco, aí o banco respondia para o judiciário. Então, imagina a quantidade de bancos, imagina a quantidade de ofícios que você acabava juntando nas execuções. Quer dizer, o que fez o Bacen em especial, porque foram os seus técnicos que desenvolveram o programa no início, foi criar uma forma de otimizar o trabalho. Quer dizer, ao invés de ficar expedindo ofício para todos os bancos e demandando a remessa desses ofícios aos autos, vamos fazer pela via eletrônica. Fizeram lá um programa de computador, eu não entendo muito bem de computador, mas fizeram lá um programa de computador e disponibilizaram esse serviço. Nem todo juiz, entretanto, se valia desse serviço. A Justiça do Trabalho sempre teve muito adiantada diante da Justiça Comum. Muito, muito. A Justiça do Trabalho, ela tem 99% dos juízes fazendo penhora online. E a Justiça Comum, ela ainda não tem essa quantidade considerável de juízes realizando a penhora online. A notícia interessante é a seguinte: hoje em dia, a penhora online não é mais só um convênio administrativo. Essa que é a realidade. Hoje, a penhora online ela está prevista expressamente no Código de Processo Civil. É o artigo 655-A do CPC. Então, perceba que, com a Lei 11.382, nós passamos agora a ter a previsão expressa no Código de Processo Civil da penhora online. O que significa que hoje a penhora online é um direito do exequente.
Por que eu reforço muito essa ideia de hoje, com a previsão legal, a penhora online ter se transformado no direito do exequente? A minha preocupação hoje é a seguinte: você vai a um processo judicial, né? Você chega lá como advogado do seu cliente no processo judicial e pede a penhora online, que obviamente é mais fácil do que a penhora por ofício e tudo mais, e o juiz diz: não, mas eu não estou cadastrado, ou eu não faço a penhora online, aqui não cabe penhora online, eu não me interesso pela penhora online. Quer dizer, perceba, até 2006 seria até suportável essa explicação, não legítima, mas suportável, porque afinal não havia uma previsão que exigia do juiz a realização desta ferramenta. Mas hoje existe, está aqui, está aqui. Você pegar aí o artigo 655A, ele vai fazer a previsão expressa de penhora online. E o resultado disso é muito simples. Você passou a ter o direito de exigir do juiz a penhora online. Então, se você hoje, numa demanda, se deparar com um juiz que ainda se nega a realizá-la, você pode perfeitamente opor a esse juiz o artigo 655, e isso vai, na minha visão, forçá-lo a tomar atitudes em prol da penhora online. O 655, ele me dá as diretrizes básicas da penhora online, né? Quer dizer, ele me diz o mínimo que eu preciso saber, porque o legislador ele teve a sensibilidade, e aqui o legislador foi muito bem, de perceber que a penhora online, ela não é nenhuma grande novidade jurídica. Não é. Senhores, a penhora online é a penhora de dinheiro. É a penhora mais antiga que você tem. Quer dizer, que antigamente era feita por ofício, oficial de justiça, era todo um trabalho manual que hoje foi para um programa de computador. Aliás, um programa de computador que já melhorou, né? Porque nós começamos em 2001 com o Bacenjude, agora nós já temos o Bacenjude 2, né? E a ideia é sempre essa: você vai criando mecanismos tecnológicos para facilitar, né, a vida das partes e do próprio judiciário. Então perceba, o que a lei ela me diz em termos de penhora online. Olha o problema que nós tínhamos com o Bacenjude 1, que era o Bacenjude lá, o originário. Você fazia a penhora de todo o valor que você encontrava nas contas do executado. Isso era uma tragédia. Porque o sujeito devia R$5.000, tinha R$250 mil na conta e acabava sendo penhorado os R$250 mil. Quer dizer, era uma tragédia. Se você estivesse falando de empresa, aí a tragédia era maior ainda. Porque como na Justiça do Trabalho você tem muito penhora online, você acaba, na verdade, penhorando muito conta corrente de empresa. E a empresa, muitas vezes, tem aquele valor de 250 mil preso, né? E precisa pagar fornecedor, precisa pagar os próprios empregados, precisa fazer aquele dinheiro girar. Então, era uma situação muito delicada. Hoje, já não acontece mais isso. Porque os técnicos de computação do Bacen e do Judiciário reunidos fizeram esta nova esse novo programa, essa nova ferramenta que é o Bacenjude 2, e agora, como está previsto aqui, a penhora, ela se limita ao valor da dívida. Então imagina que maravilha. Hoje já tem uma ferramenta que vai limitar o valor da penhora online ao valor da dívida. Já é um grande passo do que foi outrora. Já vai evitar esse excesso de execução evidente, né? Se você tem uma dívida de 250 mil, você tem uma dívida de 5 mil e penhora 250 mil, é óbvio que há um excesso de execução. Então, para evitar esse excesso de execução, eles conseguiram fazer, perceba, é computador. Perceba, botaram lá, não sei como é que eles fizeram, mas colocaram lá alguma coisinha e agora, na verdade, você não tem mais essa penhora do valor total, você só tem a penhora do valor da dívida. Já é um dado positivo. Agora, olha que interessante. No Bacenjude 1, a situação mais dramática era o seguinte: quando você penhorava todo o dinheiro do executado, o problema não era nem esse, porque se o executado fizesse um requerimento de urgência para o juiz, tudo levava a crer que o juiz liberaria o excedente, né? Oh, excelência, eu devo só 5 mil, você penhorou 250 mil, então me libera aí o resto, né? Porque os 5 mil já respondem pela minha dívida. Sabe qual era o grande problema do Bacenjude 1? Esta liberação tinha que ser manual. Não existia liberação pelo programa do Bacenjude 1. Então, olha só, para penhorar era uma maravilha, porque era por via eletrônica. Para liberar o dinheiro, era por ofício escrito. Então, você já imagina, né? Quer dizer, até convencer o juiz, até o cartório expedir o ofício, até você pegar esse ofício e levar no Bacen, até o Bacen fazer chegar ao banco, até o banco cumprir,
muitas vezes era um tempo que o executado realmente não tinha. Então, uma das grandes críticas que se fez ao Bacenjude, que se fez à Penhora Online, é que esse tipo de injustiça gerava muitas vezes um prejuízo irreparável ao executado. Mas hoje, com o Bacenjude 2, isso já não acontece mais. E não acontece mais por quê? Porque hoje o juiz já tem a ferramenta para liberar o dinheiro online. Então veja que curioso. Hoje ele faz a penhora online, mas também libera online. Então, se tiver algum problema com relação a uma penhora indevida, você já tem a ferramenta. Mas perceba, desculpa se eu estou ficando chato na insistência, mas você percebe que não é nada de jurídico. É tudo uma questão de tecnologia, é uma questão do programa. Eu estava escrevendo um livro sobre as reformas do CPC, e aí me chamou muita atenção essa questão da penhora online. Eu mandei um e-mail, aquele Fale Conosco, sabe, do Bacen, e o sujeito até me respondeu, porque o que acontece hoje na penhora online? Você tem um limite pelo valor, isso é excelente. Você tem a liberação por via eletrônica, isso também é excelente, porque você tem uma liberação muito mais rápida do que você tinha anteriormente, pelo menos em regra. Só que você ainda tem um problema. E que problema é esse hoje mantido pelo Bacenjude 2? Se você tiver mais de uma conta, eu vou pegar o limite em todas elas. Então, se você me deve 5 mil e tem 3 contas com 100 mil em cada uma, eu vou pegar 5 mil nas 3. Quer dizer, é evidente que, nesse caso, você vai ter um excesso de execução. É claro, você vai acabar penhorando 15 mil de uma dívida de 5 mil. E esse é um problema que, segundo a pessoa que me respondeu do Bacen, não é possível ser contornada em razão do sigilo bancário. Porque, aparentemente, quando você tem contas de diferentes instituições financeiras, não seria possível realizar a penhora de uma e não de outra, porque aí você teria necessariamente que informar uma a outra que já existe conta penhorada, portanto, aquela determinada conta não seria objeto também de penhora. Eu vou ser sincero, já disse no começo, eu sou daqueles que usam o Word, né? E olhe lá. Então, eu não sei muita coisa de computação. Mas me parece que o Bacen, como órgão centralizador de todas as informações, ele poderia criar uma ferramenta na qual você realizasse a penhora. Então, imagino eu, vai lá procurando conta. Puf, achou, a primeira já tem o valor. Pronto, penhorou, travou as outras. Mas perceba, o que isso tem a ver com o direito? Nada. Nada. Né? Nosso programa é o Saber Direito e agora pode virar Saber Informática. Porque a questão é toda de informática, toda questão de instrumento, de ferramenta de trabalho. Mas perceba, nós vamos melhorar. Quem sabe vem o Bacenjude 3. E no Bacenjude 3 eu tenho esse mecanismo de travar. Aí eu travo. Achei uma conta, achei o limite, achei o que eu queria. O que mais eu posso querer? Então ali eu travaria, evitaria um excesso de penhora. É uma forma interessante. Agora veja bem. Daniel, e se porventura a penhora recair sobre contas que têm valores impenhoráveis? É possível? Não é possível? E se recair sobre uma conta salário? E se recair sobre a conta que você recebe aposentadoria? E se recair sobre uma conta que você recebeu o seu salário, o seu honorário de advogado, você fez um serviço, tal, o cliente te pagou, você depositou na sua conta, veio a penhora online. Quer dizer, perceba, a penhora online, ela não tem capacidade, e quem sabe aqui, seria mais um avanço tecnológico, mas a penhora online hoje, ela não tem capacidade de detectar esse tipo de situação. Quer dizer, ela não pode, o programa não tem essa apuração de chegar até um determinado conta, verificar que ali há o recebimento de um salário e passar para outra conta, e se aquela conta não tiver valores, passar adiante. Então imagina que você tem a penhora de uma conta salário. Imagina que você tem uma penhora de uma conta na qual você recebe a sua aposentadoria e afins. Imaginem a aplicação do artigo 649, inciso 4 do CPC, que foi aquele que nós vimos no início do nosso encontro. Né? Imperabilidade do salário, vencimento, soldo, aposentadoria, e lá vai. Bom, nesse caso, olha que interessante. O artigo 655-A, no seu parágrafo 2º, ele vai afirmar que caberá ao executado informar o juízo dessa situação, quer dizer, informar ao juízo a impenhorabilidade, e aí o juiz determina a liberação dos valores. Perceba, em tese, é claro, trauma sempre vai ter algum. Mas, em tese, não será um trauma significativo.
Porque imagina a situação, você tem, o cliente te liga, doutor, penhoraram a minha conta salário, como é que eu faço? O advogado ele se dirige ao juiz, uma mera petição basta, né? Eu estava lendo outro dia o Humberto Eduardo Júnior, e o Humberto Eduardo Júnior ele diz, olha, se o executado já quiser embargar a execução, ou já quiser entrar com a impugnação à execução, quando é cumprimento de sentença, ele até pode. Mas aí ele já faz essa defesa e, liminarmente, em tutela antecipada, ele pede a liberação imediata do bem, dos valores. Porque ele não pode esperar todo o julgamento dos embargos com aquele valor preso. Mas, cá entre nós, não precisa fazer o embargos nem a impugnação. Né? O que você pode fazer? Você pode fazer uma mera petição. Atravessa uma mera petição, alegando a impenhorabilidade, demonstra a impenhorabilidade, o juiz manda liberar. Se tudo der certo, e aqui, claro, vai muito da sensibilidade do próprio juiz e do serviço cartorário, porque aí, havendo esta impenhorabilidade constatada em juízo, a liberação é automática. Então, perceba, a liberação automática não causaria, em tese, grandes transtornos à parte. Vai ser mais o susto. Quer dizer, ela toma o susto da impenhorabilidade, é claro que ela vai ficar ali 1, 2 dias, né, com aquela situação, aquele impasse, aquela situação de insegurança, mas tudo leva a crer que, em razão da urgência da situação, haja uma solução relativamente rápida com relação a isso. Como é que o STJ vem encarando hoje a penhora online? O STJ, na realidade, e aqui tem que se ter bastante cuidado com isso, ele tem vários julgados do final de 2008, apontando o seguinte: quando a penhora online é dirigida à pessoa física, e aí não há o perigo de você estar penhorando faturamento, a penhora online hoje vem sendo amplamente admitida. Inclusive, contra a própria previsão expressa do artigo 655A caput. Porque se você tomar a liberdade de ler o artigo 655A caput, você vai perceber o seguinte, que misteriosamente não se compreende exatamente o que o legislador quis com isso, a penhora online dependeria do requerimento do exequente. Então está lá, está previsto, aqui, ó, 655A, para a possibilidade da penhora de dinheiro em depósito da aplicação, há requerimento do exequente. E perceba, será mesmo que o juiz precisa esperar o requerimento do exequente? Artigo 655 é a ordem de penhora. Ordem de penhora, o que deve ser penhorado antes? Inciso 1º, dinheiro vivo, dinheiro em aplicação, dinheiro em instituição financeira. Dinheiro. Dinheiro aplicado, dinheiro em conta, dinheiro em casa, dinheiro. Havendo dinheiro, haverá a possibilidade da penhora. É o bem mais, óbvio que é o bem preferível, e é o da ordem da penhora o primeiro. Então, para que o juiz vai ficar esperando a penhora? Sabe o que eu penso? Se a parte não pediu, o juiz vai fazer por ofício? Tendo um mecanismo tão bom às suas mãos, e o STJ, senhores, ele não vem esperando não o pedido. Ele entende que o primeiro bem é realmente o dinheiro. Se é o primeiro bem, vamos fazer do jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? É a penhora online. Então vamos fazer, e assim, ainda bem, vem sendo feito. Com relação à penhora do faturamento, que já há um detalhamento mais diferenciado. Para não atingir capital de giro e tudo mais, além de aplicar o 655A, parágrafo 3º, que fala de um depositário que vai administrar os valores e tudo mais, o STJ também tem o cuidado de lembrar que o faturamento é só o 7º da ordem. Quer dizer, o dinheiro é o primeiro, o faturamento é o 7º. Então, o STJ tem o cuidado de dizer, olha, antes eu tenho que procurar outros bens que estão, inclusive, na ordem na frente. E aí, na ausência de tais bens, admite-se a penhora do faturamento. É diferenciado. Tá? Não é a penhora online do faturamento, mas aí já é uma penhora que tem mais requisitos a serem preenchidos para acontecer no caso concreto. A penhora online que não seja do faturamento, essa hoje está sendo muito bem recebida, os juízes dos tribunais superiores estão compreendendo que é um mecanismo de efetividade, é um mecanismo positivo, de maneira que parece que está agradando a todo mundo. Né? Bom, com isso eu encerro então esse nosso primeiro programa. Né? Nós vimos hoje, fazendo um brevíssimo resumo, as questões referentes à impenhorabilidade dos bens, uma análise de alguns incisos do artigo 649 e alguns comentários incidentais sobre o bem de família. E depois falamos da penhora online, a penhora de dinheiro, valendo-se do sistema do Bacenjude 2, um sistema novo que facilita a vida do juiz e proporciona uma efetividade muito maior da tutela executiva do que a expedição de ofícios.
A próxima aula, que será a segunda do programa, vai abordar a questão da responsabilidade patrimonial. Vamos também falar alguma coisinha da penhora, porque acaba, né, tudo se misturando, mas essencialmente a questão da responsabilidade patrimonial vai ser o objetivo da nossa próxima aula, né? Então, gostaria de agradecer a paciência de todos, gostaria de agradecer aos alunos que estão aqui presencialmente conferindo a aula, e um abraço a todos e até a próxima.